Boa noite, gente. Pode a nossa vontade ativa causar uma fissão nuclear? Hoje eu vou falar num vídeo umas ideias que eu ando tendo a respeito do corpo energético. E para isso eu ando elucubrando essa semana algumas possibilidades e criando relações entre a energia elétrica e a bioenergia. E aí eu queria dividir essas pesquisas com vocês a respeito do assunto e, obviamente, abrir precedente para que a gente continue pesquisando e descobrindo mais sobre esse assunto, tá bom? Meu nome é Josué Torres e no vídeo de hoje eu vou falar basicamente sobre dois conceitos, o conceito da energia elétrica e o conceito pesquisado por mim da bioenergia. E por que esse assunto é tão importante? Bom, nesse caso, quando a gente começa a estudar projeção astral, o principal elo de ligação entre o nosso corpo físico, né, que é essa coisa grosseira aqui, com a nossa consciência, ou seja, consciência, leia-se, corpo astral, mental, causal e por aí vai, né? E essa relação entre esses dois corpos, né? O corpo físico, que é a nossa realidade, e o corpo astral. O que gruda uma coisa na outra é o corpo energético. Então, se você é um estudante de projeção astral, obviamente você já sabe do que eu estou falando. E a gente sabe, de um modo geral, que quando a gente promove voluntariamente uma movimentação no corpo energético, a gente acaba facilitando esse desprendimento da consciência, permitindo que nós tenhamos experiências fora do corpo com mais tranquilidade, com mais lucidez, né? Completamente lúcidos. Bem, eu não vou entrar aqui nesses conceitos técnicos da projeção astral, porque tem outros vídeos aí no canal que falam sobre isso, mas nesse quesito específico, né, eu gostaria primeiro de colocar uns conceitos básicos de energia elétrica para que depois eu consiga então estabelecer essa tese que eu tenho a respeito da bioenergia. E eu não sei se vocês já passaram pela experiência de tomar um choque numa tomada qualquer, né? Bem, eu sou formado em eletrônica, né? Sou tecnólogo em eletrotécnica e eu tenho um conhecimento já mais embasado a respeito do funcionamento da energia elétrica. E aí eu gostaria de colocar para vocês alguns conceitos básicos para só então depois a gente falar um pouco sobre bioenergia e sobre as pesquisas e as descobertas que eu fiz essa semana usando inteligência artificial. Bom, se a gente pegar na tomada da nossa casa e colocar lá um fio em cada furinho da tomada, né? Vamos partir do pressuposto que a minha tomada só tem 2 pininhos lá, eu vou ter um par de fios na minha mão, né? Um parzinho de fios com 110 volts, 110 numa, 110 na outra perninha, né? Que seria assim. Tá cheio de cargas, só para vocês, isso em termos de exemplo, tá? Eu não quero entrar aqui em teoria da física e nem ficar explicando, criando, abrindo muito precedente, senão a gente não consegue desenvolver o tema. Mas imagina que você tenha 2 fios na sua mão, 110 volts aí nessas 2 pontinhas do fio, certo? Então você tem 110 volts aqui e 110 volts aqui. E aí o que acontece? Entre esses 2 fios, né, que eu tenho, 110 volts aqui, 110 volts ali, eu tenho um espaço entre eles que é o ar. Então o que acontece? Se eu colocar 110 volts aqui, eu tenho uma diferença entre esses 2 fios e aqui no meio eu tenho esse ar. Então esse ar evita que as cargas passem de uma vez desse fio para esse ou vice-versa. Então a gente normalmente fala assim que esse ar que existe entre os fios, ele isola a passagem das cargas.
Mas isso porque eu estou falando de 110 volts. Agora, se nesse fio eu tivesse 1.100 volts? E se eu tivesse 1.000.000 de volts? Será que essa distância aqui seria suficiente para evitar que essas cargas passassem de um fio e fosse para o outro, gerando um curto-circuito, né? Gerando uma faísca muito forte? Basicamente, é isso que acontece também quando vai cair um raio, por exemplo, normalmente. Por quê? Você vê lá que está armando uma tempestade e, de alguma maneira, né, a nuvem está muito carregada com uma eletricidade e o chão está carregado com outra eletricidade. Mas, basicamente, como é que se formam essas eletricidades, né? Como é que se formam essas cargas? A gente sabe, né, a física sabe, e todo mundo já deve ter sabido disso em alguma aula lá do colegial, que a Lua define o regime de marés aqui na Terra. Então a Lua é um grande ímã que, quando ela passa orbitando pela Terra, dependendo da posição que ela está, ela arrasta uma grande quantidade de água, né? E essa grande quantidade de água faz as marés subirem. Só que, obviamente, né, a água, ela é densa, né, porque ela tem um peso. E mesmo assim a Lua consegue arrastar essa água. Agora, é óbvio também que essa Lua não arrasta apenas a água, ela arrasta um monte de outras partículas. E quando essas partículas são arrastadas, elas começam a se chocar, chocam uma contra as outras, e esse atrito vai criar uma polarização, né? Ou seja, nós vamos ter a formação de cargas negativas, que são conhecidas como elétrons, ou cargas positivas, que são conhecidas como prótons, né? Geralmente, o raio descendente, né, o raio que cai na Terra, causando aquele alvoroço danado aqui no chão, ele é um raio de elétrons em direção à Terra, que está completamente carregado de prótons. Então veja, a Lua aparece lá em cima, isso é uma das causas, existem dezenas delas, mas vai gerar esse atrito vai bater as partículas e não sei o que lá, e vai, a partir desse choque, vão liberar-se então as cargas, né? Os íons. Elétrons ou prótons. Só que numa atmosfera que está cheia de elementos interagindo, né, o tempo inteiro, nós temos ainda a umidade, nós temos ainda a poluição, nós temos ainda temperatura, nós temos uma série de outros fatores que vão influenciar nessas cargas. E aí é o seguinte, se na Terra eu tenho uma grande quantidade de prótons e nas nuvens eu tenho uma grande quantidade de elétrons, alguns fatores podem fazer com que haja uma descarga, ou seja, que esses elétrons daqui venham em direção à Terra. Só que se você for comparar a Terra, o planeta Terra inteiro, com uma nuvem, é lógico que a nuvem é a menor parte. Portanto, o chão, né, a Terra, tende a atrair essas cargas que estão nessa nuvem, né, nessas nuvens, por exemplo. E por que o raio cai em cima de prédio, nos para-raios? Você sempre ouviu falar assim, quando estiver chovendo não vai para debaixo de uma árvore. Por quê? Porque a energia sempre vai procurar o caminho mais perto entre os dois polos. Então, por exemplo, tua cabeça tem 1,80 m acima da Terra, né? Mas uma árvore está a 20 metros acima, ou seja, tem uma diferença de 18 metros de distância, mais alto que você. Então, a ponta da árvore está muito mais perto do céu do que a sua cabeça. Um prédio com para-raios está, sei lá, 50, 60 metros acima, tem em alguns casos 200 metros acima da Terra, com para-raio lá na ponta. Então, naturalmente, os raios vão procurar o menor caminho entre a nuvem e o chão. Como a torre
ou um prédio está construído sobre o chão, ele também está repleto de prótons, geralmente, né, de cargas positivas, se aproximando mais da nuvem. Aí, os fatores como água suja, né, ou seja, umidade mais poluição, não sei o que lá, vai permitir que algumas dessas partículas vão se aproximando, até que chega um momento que um fluxo maior de partículas estabelece um canal e toda aquela quantidade de partículas, de íons que estavam na nuvem, se descarregam automaticamente para o chão, causando aquele estampido, aquele estalido, e logo em seguida vem aquele barulho que todo mundo morre de medo, né? E é isso então, e aí por que eu estou detalhando esse exemplo? Porque a energia, ela não precisa muito mais do que um lapso, né, do que um tempo muito curto para que haja uma descarga elétrica muito forte. Então, uma descarga ela pode acontecer numa fração de segundo. E essa informação é importante porque vocês vão entender lá na frente. Bom, então basicamente a energia tem cargas, né? A energia elétrica tem cargas positivas e negativas, elas se atraem, né? E uma vez favorecidas as condições, não precisa mais do que 1 milésimo de segundo para que tudo aconteça, né? A exemplo do raio. Agora, posto feita essa propositura, vamos falar agora sobre bioenergia. E aí vocês vão entender por que eu vou falar da fissão nuclear. Eu fui fazer umas pesquisas a respeito do que é a bioenergia e do que se sabe sobre ela. Para as pessoas que são estudantes da viagem astral e já estudaram vários tipos de leituras, das mais variadas a respeito do tema, você sempre vai capturar uma célula de informação aqui, outra ali e tal. Mas, como eu sou uma pessoa da elétrica, né, da eletroeletrônica de um modo geral, eu, obviamente, vou atrair todos esses conceitos para a física conhecida. E é esse viés que eu quero colocar para vocês que eu acho que é importante. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso coração só bate porque o nosso cérebro fabrica impulsos elétricos e esses impulsos elétricos eles vão até o nosso coração e fazem o nosso coração bater por um sistema involuntário, né? Então o nosso cerebelo aqui, ele manda os impulsos, nosso coração bate. Ok, a gente não precisa se preocupar que o nosso coração vai sempre bater, né? E tá tudo bem. E isso é um impulso elétrico mesmo, né? De alguns milivolts que são mandados do nosso cerebelo até o nosso coração. Esses milivolts, eles são somados, né? Porque são milhares de íons que são juntados gerando esses pulsos. Agora, a eletroquímica na medicina explica como é que são feitos. Lá na célula nós temos íons e esses íons então são acumulados, já tem uma série de coisas técnicas que acontecem, que eu não vou explicar aqui, mas basicamente esses íons de sódio, tem os outros íons também, acabam se somando e gerando essa eletricidade que vai ser usada para os batimentos do nosso coração. Daí, beleza. Associando essa ideia, a ideia de que a ideia do raio que eu sugeri agora há pouco, nós teríamos então um questionamento que seria meio óbvio. Tá, então beleza, quer dizer então que se eu tenho energia no meu corpo e se de alguma maneira eu toco meu pé no chão, então a minha energia poderia ir para o solo imediatamente, instantaneamente, né? Aí tem uma série de fatores para isso não acontecer, mas se isso fosse possível,
não precisaria mais do que um lapso de segundo para que essa nossa energia fluísse para o chão, para a terra, e não para o nosso coração, causando problemas no batimento do nosso coração. E por que eu estou colocando esse ponto? Eu estou colocando esse ponto porque é para a gente perceber que, apesar de a gente ter energia elétrica circulando pelo nosso corpo, o nosso corpo energético absolutamente não é formado por energia elétrica. É um outro tipo de energia que foi conceituada no começo do século XX, né? Por um cara que chamava William Reich, que era um psiquiatra, né? E não sei se era psicólogo ou psiquiatra. E que ele estabeleceu várias teses a respeito e conceitos novos a respeito dessa energia vital, vamos dizer assim, que ele chamou de orgônio, né? Que era uma matriz energética. E que esse orgônio, então, seria o que daria sentido a essas nossas capacidades. Segundo ele, se você organizar essas energias no seu corpo, né, e conhecer essas energias bem, e organizar bem essas energias, teoricamente você entraria em equilíbrio, evitando que você tivesse doenças. Esse cara, ele começou a fazer uns testes com esse orgônio e, obviamente, começou a fazer teste com algumas pessoas. O que aconteceu foi que, no final da vida dele, ele foi investigado pela FDA americana, né? Que ele era americano, e eles acharam que ele era um verdadeiro charlatão, que todas essas que era uma coisa absurda o que ele propunha, né? Essa cura pela bioenergia, e por conta disso condenaram ele a uns anos de prisão. Tanto é que ele morreu na prisão. E dois outros caras, né, que é o Alexander Lowen e o John Pierracos, que eram dois caras que continuaram esses estudos e que, de certa maneira, sistematizaram qual que seria a maneira de você, então, trabalhar essa sua bioenergia. E aí eles desenvolveram um conceito que era o conceito de aterramento, que era basicamente o seguinte: você ficar descalço, colocar o pé no chão, bem apoiado, não sei o que lá, tentar esvaziar a mente, enfim. Era um lance de você, basicamente, organizar essa energia vital para que você entrasse em equilíbrio com a natureza. Estou simplificando assim ao extremo absurdo, tá? E, bom, e aí a partir disso, então, é que surgiu o meu questionamento. Por quê? Se, obviamente, nosso corpo tem energia, nosso corpo energético fosse formado dessa energia elétrica pura e simplesmente, o que aconteceria? Você botou o pé no chão, obviamente você estaria descarregado, não precisa mais do que 1 minuto para isso. E segundo as práticas de bioenergia propostas pelo Reich, pelo Pierracos e pelo Lowen, isso não era bem assim, eram sessões que eram demoradas e tal. Ou seja, de certa maneira, a tese de que a energia elétrica não é a única energia que circula pelo nosso corpo, ou seja, não faz parte da natureza bioenergética, né? Quer dizer, não é exclusivamente a natureza da energia da bioenergética. E aí eu fiquei pensando o seguinte: beleza, e como é que então, né? Como é que então a gente tem energia para viver? E eu não estou falando da energia das células, ou seja, se eu ficar sem comer 1 semana, eu vou ficar muito fraquinho, não vou conseguir. Não estou falando dessa energia, estou falando de energia que vai alimentar todos os processos bioquímicos dentro do nosso corpo, né? Que não é energia celular,
mas uma energia vital, vamos chamar assim, que alimenta todo esse processo. E aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, eu de repente tenho uma ideia sobre alguma coisa nova, e a partir disso eu começo a me colocar em ação para desenvolver essa coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer serrar uma madeira, por exemplo, um exemplo bem chulo, ou escrever uma carta. Eu tenho uma ideia e a partir disso eu vou lá, pego a caneta. A partir do momento que eu vou em direção à caneta, automaticamente eu já estou em movimento, ou seja, era uma vontade e essa vontade virou realidade a partir do momento que eu vou até lá pegar a caneta ou o serrote, não importa. E aí, pelos processos que o ChatGPT responde, né, que tudo acontece por uma questão de experiências já vividas em relação a vontades. Isso, as experiências já vividas, ou seja, gerariam impulsos em mim e essa vontade faria com que eu pudesse, a partir dessas experiências já vividas, realizar coisas novas, estabelecendo relações. É isso que a medicina moderna prega, né? Conhece, sabe e atesta como verdade. Mas, obviamente, vamos supor que eu tenho uma ideia nova, né? Uma ideia diferente, ou supostamente nova, mas enfim, uma ideia nova e eu quero colocar essa ideia em prática. Naturalmente, como que essa vontade se transforma em movimento? Ou seja, como que eu vou orientar para que esses íons cheguem na parede da célula e a partir disso aconteça um efeito em cadeia que vai orientar, por exemplo, o meu dedo mexer um pouquinho em qualquer direção, seja para cortar madeira, seja para escrever uma carta. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E o ChatGPT fiz, bem umas 20 perguntas de maneiras diferentes para tentar encontrar a mesma resposta. E, sinceramente, eu não encontrei nada que satisfizesse as minhas perguntas. E o que eu fiquei, e aí sim vem a tese do vídeo, que é, será que a nossa vontade ativa poderia causar uma fissão nuclear? Bom, para isso eu só vou esclarecer o seguinte, uma fissão nuclear, o que é? Você pega um átomo e fica bombardeando ele com outro tipo de átomo. Em um determinado momento esse átomo explode. Quando ele explode, ele libera muita energia. Aí eu fiquei pensando, será que a nossa vontade ativa de algum jeito? E aí eu não sei, não me façam perguntas difíceis. Será que essa vontade ativa bombardeando átomos dentro desse corpo energético fizesse com que esses outros átomos explodissem, né? Ou os íons bombardeando os átomos, fizesse esses átomos explodirem, e isso sim, naturalmente, que é uma lei da natureza, que a física nossa já conhece, libera uma grande quantidade de energia. E aí, essa grande quantidade de energia seria usada por esse corpo energético para se manter ativo, para se manter como grande fonte de energia, e haja visto que, por exemplo, é fato que as pessoas que estão à véspera de desencarne, elas têm um corpo energético mais rarefeito, mais fraco. Ao passo que quando a gente é muito jovem, a gente tem uma vitalidade incrível, e parece que no decorrer da nossa existência, esse corpo energético ele vai perdendo parte da sua energia, da sua capacidade. Porque ela vai se dissipando. Agora, ninguém fala como que isso se dissipa. Como que isso se perde para o universo? A gente não sabe. Então, essa proposição que eu fiz a respeito de será que a nossa vontade ativa pode quebrar átomos? Ou seja, causando uma fissão nuclear? E aí, se ela pode de fato causar a fissão nuclear, o resto é conhecido pela física moderna, que é o quê?
vai ter um desprendimento de bastante energia, e essa energia vai ser aproveitada para os nossos centros de força, né? Para que a gente tenha energia vital para viver, né? Enfim, eu sei que pode parecer uma viagem na maionese, mas eu acho também, de certa maneira, que tem alguma coisa de interessante nisso tudo. Se eu tivesse que colocar, fazer um vídeo explicando detalhadamente cada uma das etapas que me fez chegar nessa conclusão, acho que demoraria muitas e muitas horas. Mas eu acho que deu para vocês captarem a ideia desse vídeo, né? E, de certa maneira, permitir que a gente também abra novos precedentes para continuar pesquisando sobre o assunto. Faltou dizer uma coisa interessante. Nas pesquisas que eu fiz a respeito do Lowen e do Pierrakos, que foram os caras que deram seguimento aos estudos do Reich, eles, de certa maneira, sistematizaram esses estudos da bioenergética, mas talvez eles tenham acomodado esses conhecimentos de algum jeito, porque, de fato, o Reich foi preso, né? E morreu na prisão por conta de ter sido condenado por uma coisa que a ciência, naquela época, não admitia de jeito nenhum. Então, ele foi acusado de charlatanismo. E aí eu fiquei pensando também, será que o Pierrakos e o Lowen não deram uma assentada no conhecimento, vamos dizer assim, para que eles não sofressem as consequências da teoria, das leis vigentes naquele momento? Ou seja, o que a gente tem de material e pesquisa sobre esse assunto da bioenergética é isso, né, de fundamental, vamos chamar assim. E é importante a gente, então, começar a investigar um pouco mais as características desse corpo energético, porque, na maioria das vezes, a sua importância é meio relegada a um outro momento, justamente porque, talvez porque não se tenha muita informação, mas a sua relevância é total, porque é esse corpo energético que mantém a nossa consciência vinculada ao nosso corpo físico. Então, se a gente conseguisse entender melhor a natureza desse corpo energético, eu tenho certeza que nós teríamos melhores condições de ter experiências lúcidas mais recorrentemente, e, obviamente, isso ia ajudar a evolução da humanidade de modo geral. Então, se você ficou aqui comigo até agora, eu agradeço de montão, porque realmente é uma tese bastante curiosa, tá? E espero que vocês também me ajudem nessa pesquisa aí, que obviamente não vai parar por aqui, mesmo que o chat GPT ainda não tenha as melhores respostas, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado.